E aí, né? Rei Carlos III ou Charles III? Esses dias eu fiz um vídeo aqui falando sobre a coroação do novo monarca inglês, né? E eu chamei ele de Rei Carlos. E até me justifiquei aqui no vídeo do YouTube, né? Mas eu postei uma versão mais curta desse vídeo em outras redes sociais, em que eu não justificava porque eu tava falando Rei Carlos. E algumas pessoas não gostaram muito disso, né? Uma menina lá no Tico e Teco falou assim, né? Moço, não se traduz nome, é bizarro isso. Mas assim, né? Será que não se traduz mesmo? No vídeo que eu fiz aqui no YouTube, eu justifiquei que eu tava chamando ele de Rei Carlos porque a gente sempre aprendeu na escola, né? Quem lembra lá da questão da Revolução Inglesa, né? Da Guerra Civil Inglesa, vai lembrar do Carlos I e do Carlos II, né? Que até então ninguém chamava, não que eu saiba, de Charles I e Charles II. E aí, de repente, a gente tem um Charles III aí, mas não tinha um Charles I ou Charles II. Era Carlos I, Carlos II, portanto, para mim, Carlos III. Mas ao mesmo tempo, eu entendo o ponto dela, porque a gente realmente tem muitos. A maioria dos nomes próprios hoje a gente não traduz, né? Inclusive de figuras históricas. Então, na escola, a gente chama, por exemplo, o autor do Manifesto Comunista de Karl Marx, e não de Carlos Marx. E o autor da Origem das Espécies a gente chama de Charles Darwin, e não de Carlos Darwin. Ainda que se você pegar livros didáticos mais antigos, você vá sim encontrar esses nomes lá, em Carlos Marx e Carlos Darwin. Mas hoje em dia soa estranho, e para mim também soa muito estranho falar Carlos Marx. Agora, quando a gente está falando de reis e rainhas, né, e figuras desse tipo, é mais convencional traduzir. Então, pegando outro Carlos famoso da história aí, o Carlos Magno, né, ninguém chama ele de Charlemagne ou de Charles o Grande, mas sim de Carlos Magno, né? É mais convencional. E um dos reis ingleses mais famosos de todos os tempos, né, que é o Henry VIII, ninguém chama também assim, né, de Henry VIII, chama de Henrique VIII. E aqui vem uma coisa interessante, inclusive, que tanto o Carlos Magno quanto o Henrique VIII, no seu próprio tempo, eram chamados por nomes traduzidos também. Você pode ver, por exemplo, nessa moeda dos tempos de Carlos Magno, ou de Charlemagne, ele está sendo referido aí como Carolus, né, o seu nome em latim. E o Henrique VIII também, ou Henry VIII, é cheio de pinturas em que aparece ali na legenda, né, ou na própria pintura mesmo, escrito Henricus Octavus. Então, assim, ao longo da história, traduzir nomes era muito mais a regra do que a exceção. Nesse tempo das reformas mesmo, a gente poderia pegar outro exemplo interessante, que é o Jean Calvin, que a gente chama de João Calvino, mas que ele mesmo assinava muitas vezes como Ioannes Calvinus. E tem também uma figura que eu traduzo o nome que o pessoal me atazana aqui no canal também por causa disso, que é o Bento de Spinoza, e muita gente vem falar que na verdade não é Bento de Spinoza, é Baruch Spinoza, né, o seu nome como ele era chamado na comunidade judaica. Mas os dois nomes significam a mesma coisa, né? Bento, ou Benedito, ou abençoado. E ele mesmo assinava muitas vezes como Benedictus de Spinoza. Quer dizer, quando ele assinava, né? Porque ele evitava assinar o próprio nome para não dar problema para ele. Mas voltando aos reis, os exemplos seriam infinitos, né? Então, Iulius Caesar e não Júlio César. Alexandros o Grande, ou Megas Alexandros, o grande conquistador lá da Macedônia. Será que a gente vai começar a falar assim também? Megas Alexandros parece até meio que um megazord grego, né? E os reis da Bíblia também, né, como David, que é até próximo do que a gente tem hoje, né? E o seu filho Shlomo, que é bem diferente de Salomão. Será que esses nomes também a gente não vai traduzir? Se não for traduzir os nomes da Bíblia, então a Sagrada Família é Miriam, Yosef e o outro nome, Jesus, é bem controverso, né? Aqui no canal também eu fiz um vídeo sobre o nome de Jesus e a história do nome de Jesus, e deu muita confusão lá nos comentários, porque cada um traz um nome diferente, né? Yeshua, Yehoshua, Yahu, Yau, enfim, né? Mas a maioria dos brasileiros acredito que continuou falando aí Jesus, né? Então, assim, né? Não se traduz nomes próprios, na verdade se traduz sim o tempo inteiro, né? Principalmente quando a gente tá falando de história. Agora, o rei Carlos III era chamado antes de Príncipe Charles, né? E talvez por causa disso a imprensa tenha preferido realmente falar Rei Charles III. Mas enfim, qual a opinião de vocês aí sobre isso? Carlos III ou Charles III? E se a gente traduz Charles III, a gente fala Henry VIII também? Ou só os monarcas a partir de agora a gente traduz? Ou deixa sem traduzir, na verdade? Nos livros de história vai estar lá Carlos I, Carlos II e Charles III? Ou a gente vai retrospectivamente chamar de Charles I e Charles II? Enfim, acho que eu já falei isso, né? Mas deixa aí nos comentários então a opinião de vocês sobre essa questão de traduzir nomes próprios. E é isso, se aparecer algum argumento realmente muito bom, eu passo a chamar ele de Rei Charles III, mas até lá, pra mim, realmente só vai ter um Rei Charles, que é esse camarada aí, e não esse. Dito isso, até o próximo vídeo. Falou!